Oi, tudo bom? Hoje o Sobre Política fala a respeito de qualidade de vida e de como é possível medir isso com alguns indicadores. O que determina o desenvolvimento humano e como ações públicas e privadas podem influenciar diretamente a vida da população. Entenda também como São José alcançou posição de destaque no ranking nacional. Sustentabilidade e meio ambiente, como saneamento, água tratada e áreas verdes impactam o IDH. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. O Índice de Desenvolvimento Humano é um dos principais medidores usados para estimar a qualidade de vida das pessoas. E ele serve para cidades, estados, países. Mas afinal, você sabe como ele é calculado? Esse índice vai além da economia. Ele combina dados sobre saúde, educação e renda para mostrar de forma resumida como vai o bem-estar da população. Bom, hoje a gente começa o Sobre Política explicando o que está por trás desses números, como o Brasil aparece no ranking mundial e também por que esse indicador é tão importante. Dona Maria sempre utilizou o Sistema Único de Saúde e foi quando mais precisou, durante um tratamento de câncer de mama, que sentiu na pele a importância do acesso gratuito a esse serviço. Ela também faz uso de medicamentos controlados para pressão e diabetes, todos adquiridos pelo SUS. Considero bom. O meu remédio que eu tomo para pressão, para diabetes, eu pego na farmácia popular. Pego, sou bem atendida na farmácia, todo mês vou lá pegar. Então, acho bom. Quando eu preciso também do postinho de saúde, também pego alguma coisa. E a saúde é um dos pilares para medir a qualidade de vida da população, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, organismo da ONU. Além dele, indicadores como educação e renda também são considerados. É a partir desse tripé que é calculado o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Os 3 pilares são mensurados levando em conta a expectativa de vida, a taxa de alfabetização e o padrão da renda das famílias, medido pelo PIB per capita. É uma métrica criada e fundada para pensar o ser humano como centro da atenção das agendas de desenvolvimento, sobretudo as agendas com compromisso das Nações Unidas. Como é que a gente calcula esses indicadores? Na parte de educação entram indicadores do ensino fundamental e do ensino médio, tá certo? São médias. Na parte da saúde entram os indicadores de longevidade da população e na parte da renda entra o indicador de renda per capita. É a partir dessa metodologia que é medido o desenvolvimento humano das nações. Dessa matemática, sai o resultado de uma métrica que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Os países são divididos em 4 grupos de acordo com o IDH: baixo, médio, alto e muito alto. O Brasil já transitou da faixa de médio desenvolvimento humano para a faixa agora de alto desenvolvimento humano. E está muito próximo de chegar à medida de muito alto desenvolvimento humano. Neste ano, o Brasil subiu 5 posições no ranking do IDH e agora ocupa a 84ª posição. Com um índice de 0,786, o país apresenta um nível de desenvolvimento considerado alto. A lista divulgada pelo PNUD é composta por 193 países, com base em informações de 2023. E o IDH serve como termômetro para o poder público entender a real situação de um determinado lugar. E a Câmara Municipal acompanha de perto as políticas públicas que contribuem para o IDH de São José dos Campos. Ações que melhorem o bem-estar da população, principalmente nas áreas da saúde, educação e renda, são foco de cobranças dos vereadores. Nós, como vereadores, propomos diversas proposituras também para dar esse apoio.
É lógico que o executivo é que tem um peso maior nas ações políticas para que esses índices eles continuem assim melhorando positivamente, não é? Para que o cidadão de São José tenha, de fato, uma qualidade de vida melhor. Nós fiscalizamos para que as políticas públicas sejam devidamente executadas com a qualidade esperada para que os índices depois repercutam essa boa conduta financeira. Por isso que tem a LDO, a LOA, né? Nós acompanhamos tudo de perto, o PPA, para a gente poder ver de que maneira que as leis que cuidam do orçamento, não só anual, mas também a longo prazo, possam ser bem planejadas e executadas. Quando isso é bem feito, isso repercute onde? No IDH. E essa fiscalização é essencial para o funcionamento adequado dos serviços públicos de São José dos Campos. Sem esses cuidados, Dona Maria, que conhecemos no início da reportagem, não teria condições de arcar com os gastos do tratamento contra o câncer e dos remédios que usa diariamente. Por conta desse acesso, hoje, ela pode viver com qualidade de vida. Com certeza, uma qualidade de vida boa, trabalho, você tem oportunidade, né, de trabalhar, de ganhar seu dinheirinho aí honestamente. Então, eu acho muito bom. Não tenho o que falar, eu amo São José. Logo no começo do programa, na reportagem, já deu para ver que não é um assunto dos mais simples, mas que desperta muito interesse, né, Júlia? Verdade, Marvin. E no próximo bloco a gente vai aprender um pouquinho mais. Voltamos já. Voltamos com o Sobre Política. Inovação e geração de emprego também impactam o desenvolvimento da comunidade. São formas de reduzir desigualdades e, por isso, também tem reflexo no IDH. Isso quer dizer que a iniciativa privada também tem papel fundamental na soma de esforços pela qualidade de vida. Ela pode, por exemplo, ampliar oportunidades de trabalho, oferecer capacitação e apoiar projetos sociais. Sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o professor Luiz Carlos Andrade Aquino. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, um prazer estar com vocês. Fico à disposição. Professor, primeiro de tudo, por onde a gente começa esse diálogo para entender essa relação aí entre iniciativa privada, empresas e o bem-estar social de forma geral? Bem, na minha análise, há uma relação nítida, importante, do setor privado, da contribuição dele para a composição do IDH de São José dos Campos ou do Brasil. Mas em São José dos Campos, especificamente, é um alto IDH, 0,807. Né? No entanto, eu prefiro pensar, até aproveitando a oportunidade, de que nós estamos diante de um índice de desenvolvimento humano. Vamos, momentaneamente, tirar a palavra índice e olhar o que é desenvolvimento humano. Sim. Ele é fruto da distribuição da riqueza produzida por uma sociedade. Uma sociedade tem um crescimento econômico, geralmente marcada pelo crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, e São José tem um PIB relativamente alto, mas o desenvolvimento seria a repartição de forma mais igualitária possível desse PIB, dessa riqueza. Então, o desenvolvimento humano também é um construto histórico. Então, nós temos que pensar na formação socioeconômica espacial do país, da região, de São Paulo e de São José dos Campos, que São José dos Campos é beneficiada nesse processo de formação histórico, econômico, social, porque depois da fase senatorial houve uma forte onda industrializante, onde veio para cá muitas empresas e de alta tecnologia. E isso é importante para a composição do que se chama IDH. Voltando ao índice, foi criado em 1990, e ele, na verdade, foi um avanço para a época. Por quê? Porque ele passou a olhar o desenvolvimento humano não apenas pela renda, ainda que a renda seja até hoje um dos principais componentes. Sim. Mas ele incluiu a longevidade, a questão da saúde, né, dentro do país, da região, do município, e também olhou para a educação. Né? Então, é interessante pensar que em educação, por exemplo, o IDHM é o menor, comparando de São José, é menor do que a renda e do que a saúde e a longevidade. Ora, então o IDH ele inovou quando foi criado, mas carece de uma ampliação para a inclusão de outros recortes de desigualdade.
Por exemplo, a questão do índice de Gini. Contraditoriamente, São José tem, até a última edição de 2010, se eu não me engano, um índice de Gini, que é a concentração, que varia de 0 a 1, de 0,55, considerado alta concentração. Mas isso não é novidade para quem estuda isso. Por quê? Porque se você pegar a população economicamente ativa, no caso de São José dos Campos, quase 70%, beirando isso, está no setor de comércio e serviços. E só 22%, 23% no setor da indústria, que é onde estão os maiores salários. Professor, então, a gente pode imaginar, entender que, na medida em que o próprio índice, né, o próprio desenvolvimento humano foi compreendido de uma outra forma, a gente também passou a ver outros grupos que acabam sendo esquecidos, mesmo por essa nova forma de avaliar. E eu posso te dar um exemplo, né? São José dos Campos, eu costumo refletir de forma crítica, provocativa, mas sem fazer juízo de valor, né? São José dos Campos tem a cor branca e azul, a bandeira, né? Mas São José dos Campos não é só loira de olho azul. 76% da população é negra e parda, sem falar da amarela, e também temos indígenas. Então, eu não estou dizendo que, para mim, que sou da classe média, com emprego estável, né, eu estou num setor social que é bom morar em São José, né? Mas eu não posso, como pesquisador, com um olhar crítico para a realidade, dizer que é bom morar em São José. Eu acho que tem muito que avançar. E aí vem as participações, as importantes participações de todos os setores da sociedade civil, né? Eu destaco a participação do setor público, que é fundamental, sempre vai ser, e do setor privado também. E no setor privado, o privado que visa lucro, nós temos aí mais 105, se eu não me engano, 1.000 empresas em São José. Mas quais são as empresas que efetivamente contribuem para esse alto IDH? As de grande tecnologia. Professor, e como que essas empresas, né, o setor privado, ele pode contribuir também para diminuir essa desigualdade e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida da nossa população? Também sem fazer nenhum juízo de valor, a lógica do setor privado é a lógica do lucro. E vai continuar sendo assim. Agora, a lógica do setor público, o governo federal, estadual e municipal, é a lógica do bem comum, da esfera pública. Então, primeiro, é importante a parceria, porque como é que você supera uma relação econômica que é concentradora de renda? É muito difícil, né? Nós estamos dentro desse capitalismo, vamos dizer claramente, mundial, na periferia. E essa condição periférica, ela é funcional para esse tipo de capitalismo. Então, para a gente romper isso, precisa de esforços e de enxergar a realidade de maneira com uma lupa muito mais potente. Eu penso, por exemplo, na grande quantidade de pequenos e médios empresários, que são a maioria do setor privado em São José, que eles estão fazendo, talvez, o que dê para eles fazerem, né? Mas, por mais que eles façam, é importante que continuem fazendo, não vai mudar essa realidade. Eu preciso afirmar isso. Essa realidade muda a partir do momento que essas parcerias visem a esfera pública, e daí o poder público municipal com a maior responsabilidade. Para não cair nessa discussão, que hoje fica muito, né, de ranquear, né, porque a cidade hoje virou uma mercadoria. Então, o IDH passou a ser usado muito mais para um marketing urbano do que para realmente enfrentar os problemas sérios que afetam boa parte da população de São José. Basta fazer uma pesquisa nos bairros periféricos, né, de o que eles acham da saúde, da educação e da renda. Sem falar da precarização do mundo do trabalho que a gente vê a olhos claros em São José, né? Seja na uberização do transporte, seja na uberização dos serviços todinhos, né? Então, é um processo complexo, difícil de explicar para todos de uma maneira com pouco tempo, mas o papel da universidade, além de pesquisar isso, é se ligar com esses grupos sociais, se conectar mais. Esse é o papel que a Univap tem tentado fazer, embora ela tenha limites. Por quê? Porque ela é uma instituição privada, embora não tenha fins lucrativos, sobrevive de mensalidades dos alunos. E as mensalidades para custear uma universidade são muito caras mesmo, ainda que ela dê bastante bolsa. Então, é algo complexo de transformar. Sem a ajuda de todos, sem um olhar crítico sobre essa realidade, fica muito difícil. Professor, também faz parte dessa conta essa interpretação, o entendimento hoje do bem-estar, principalmente da saúde mental, também como um produto, também nessa questão de marketing,
de ser algo oferecido amplamente, justamente como um produto? Sim, eu acho que é interessante sua pergunta, porque o desenvolvimento humano está muito ligado, além da renda, saúde e esses índices todos importantes, à percepção que São José tem, ou que o cidadão joseense tem, em relação a essas outras dimensões do seu dia a dia, né? É interessante pensar que, se no primeiro momento da nossa construção social moderna, a ideia de cidadão veio, a partir da Constituição de 88, isso ficou mais claro, começou a surgir a ideia de citatino, que é aquele morador da cidade. Ora, como eu falei, se a cidade vira uma mercadoria, tudo vai ser feito para atender esse sujeito que mora na cidade, esquecendo que ele, na verdade, tem que ser tratado como um cidadão da cidade. E aí a gente está vendo que tipo de cidadania nós estamos construindo nas nossas cidades, todas elas operando com uma lógica muito voltada à lucratividade, ao ganho. Por exemplo, de 2001 até 2010, São José dobrou o número de população considerada idosa. Isso é preocupante, né? O que vai se fazer com essa população que está crescendo, que merece um monte de itens de qualidade de vida? E, professor, falando um pouquinho da questão da educação e da saúde também, né, que são indicadores que o IDH usa para medir a qualidade de vida. O setor privado está muito ligado à questão da renda, mas como ele pode contribuir com esses outros setores da educação e saúde? Aqui em São José dos Campos, na verdade, nós temos um exemplo de uma experiência exitosa, que é o caso da Embraer, né? A Embraer é uma grande indústria da área de tecnologia e ela realmente, com a escola da Embraer e outros projetos, ajudam. Existem outros localizados, né? Mas eu acho que a educação é dever do Estado, como está na Constituição. Então, o setor público de São José é o grande responsável pela melhoria da educação. E aí precisa ver o que está acontecendo na educação em São José, porque também se coloca um rótulo que é a melhor educação de todo o Vale do Paraíba, né? Eu não sei, eu precisava perguntar isso para os professores que estão na rede pública, para os alunos, para os pais dos alunos, e aí sim eu teria um dado mais confiável. Mas eu acredito que, a começar pelo salário do professor, né, a gente sabe, eu sou professor e eu sei disso. Professor, gostaria de agradecer. Agradeço, na verdade, a sua presença aqui no Sobre Política. Eu que agradeço, e agradeço bastante a oportunidade de poder compartilhar algumas reflexões, não é a verdade absoluta, mas são reflexões para ajudar os nossos telespectadores, a população de São José, a olhar mais criticamente para a sociedade, visando sempre o bem dela. Perfeito. Perfeito, obrigada. Obrigado, até uma próxima ocasião. Opa, sim, fico à disposição. Júlia, muito enriquecedora a conversa, mas muito complexo também os tópicos que o professor trouxe para a gente. É interessante ver como o setor privado ele também tem o dever de contribuir com essa qualidade de vida da nossa população, né? Sem dúvida. A gente vai continuar falando a respeito disso, mas chegou a hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política, a gente já volta. Sobre Política está de volta e a gente agora fala a respeito de sustentabilidade. A relação entre meio ambiente e o IDH é cada vez mais clara. Sem saneamento e sem água tratada, por exemplo, também não há o desenvolvimento humano. Questões como poluição do ar e da água, falta de coleta de resíduos e degradação de áreas verdes afetam diretamente a saúde da população. Ou seja, cuidar do meio ambiente também significa investir em bem-estar. É isso mesmo. A gente conversou com uma pessoa que acompanha o assunto de perto para explicar melhor isso para a gente. Confira. Que quando se fala em sustentabilidade, a gente tem aí, né, os 17 objetivos, então entra, né, toda essa questão de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade ambiental. Então, esse tripé, ele nunca deixou de existir. A COP30, ela vem com uma discussão sobre mudanças climáticas, né? Assim, o principal tema, não que não vai abordar tudo o que a gente está falando, né? Mas aí nessa perspectiva de mudanças climáticas, o que a gente tem posto, né? Que é algo que realmente a gente já sente o efeito. Isso não está relacionado
diretamente com o IDH, no sentido que, geograficamente, as mudanças climáticas elas estão acontecendo em várias partes do mundo e podem atingir qualquer classe social. Então, se a gente pegar um evento extremo que deu no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, devastou praticamente o estado, ele atingiu todas as pessoas. Porém, aí onde entra o IDH. São José dos Campos aparece em destaque na região quando o assunto é qualidade de vida. A cidade alcançou, por exemplo, a melhor posição no Índice de Progresso Social. Na reportagem a seguir, a gente detalha esses indicadores e mostra também como os vereadores avaliam esse resultado. A Valéria nasceu, cresceu e viveu a vida toda até hoje em São José dos Campos. Ela ama a cidade e a qualidade de vida que nosso município oferece. Por aqui, ela estudou e se formou, usou do sistema de saúde público e trabalha há mais de 20 anos. Eu estudei aqui, me formei, trabalhei, todas as oportunidades de emprego, tudo que eu aprendi na minha carreira, eu aprendi aqui. A gente tem as escolas públicas, as universidades, tem escolas particulares, mas a gente tem a formação pública também, né? São José da tecnologia, São José da cultura, da qualidade de vida, da saúde. Eu acho que é muito bom viver aqui. Justamente esses 3 pontos que a Valéria destacou, saúde, educação e renda, são pilares para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O índice é medido em números que vão de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor o IDH. Em São José, o último cálculo divulgado em 2010 apontou um resultado de 0,807, considerado muito alto. Na ocasião, a cidade tinha o 24º melhor IDH do país. Isso mostra que o município de São José dos Campos tem um destaque dentro do cenário nacional em relação ao desenvolvimento social. Tá? Essa é uma situação que acontece aí há alguns anos, né? A gente, como você falou, tem o dado aí de 2010, porque a gente ainda tem informações que não foram divulgadas, que são necessárias para calcular esse índice em relação ao censo 2022, mas em breve isso deve estar disponível para que a gente tenha uma noção exata de como cada município evoluiu nesse período, de 2010 até agora, esse novo censo demográfico foi realizado. Nos números específicos dos 3 pilares do IDH, a renda apresentou um valor de 0,804, a longevidade 0,855 e a educação 0,764. O cálculo é feito com base em dados colhidos por institutos, o principal deles, o IBGE, com o censo e a PNAD. Diversos dados que o IBGE coleta de diversas informações, de diversos temas diferentes, para que, através de um único indicador, a gente consiga ter essa visão sobre qual é ali o nível de desenvolvimento social que aquele município tem. O próximo índice deverá ser divulgado até o início do ano que vem. Ainda faltam dados a serem disponibilizados pelo IBGE, mas alguns deles devem entrar na conta. Por exemplo, na educação, o censo de 2022 mostrou que a taxa de escolarização para crianças de 6 a 14 anos de idade era de 99,09 na cidade. Também em 2022, na renda, foi constatado que o salário médio mensal dos trabalhadores formais em São José era de 3,3 salários mínimos e mais de 252 mil pessoas ocupavam postos de trabalho formais. Na saúde, as pesquisas de 2023 apontaram 9,77 óbitos por 1.000 nascidos vivos no município. E para que o resultado do IDH possa melhorar ainda mais, a gestão da cidade deve investir em políticas sociais, desenvolvimento sustentável e mobilidade. Nosso município já conta com hospitais de referência, escolas com educação 5.0 e oportunidades de emprego. Também existem parques, praças com academia ao ar livre, áreas verdes, ciclovias e muito mais. Ampliar essa infraestrutura é fundamental. Os municípios, eles precisam estar permanentemente adaptando algumas políticas para atender os diferentes perfis, né, que vão ser alterados ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma população hoje que está envelhecendo.
né? Então, você precisa também fazer com que essas cidades, do ponto de vista de infraestrutura, esteja capacitado para atender essas novas demandas. A gente já teve casos de municípios onde você tinha um IDH muito bom, né, mas que, de repente, começa ali a ter alguns problemas, justamente porque não tem um acompanhamento dessas mudanças ao longo do tempo, né? Então, no caso de São José dos Campos, né, eu acho que é isso, é pensar no longo espaço de tempo, né, o que mudou na cidade, né, as políticas também estão mudando na mesma direção ou não, né? Então, esses investimentos e esse acompanhamento é muito necessário. O aumento do Índice de Desenvolvimento Humano de São José é uma das preocupações do Legislativo. Para os vereadores, os números divulgados ajudam a direcionar a criação de políticas públicas e definir os investimentos, a partir das demandas da população. A Câmara Municipal está muito atenta, principalmente com relação ao número de habitantes da nossa cidade e o número de pessoas que são cadastradas, principalmente na área da saúde. Então nós temos aí agora quase 800 mil habitantes e temos mais de 1.200.000 pessoas utilizando o nosso sistema de saúde. Isso impacta no orçamento, a gente acaba atendendo as outras cidades e esse recurso não chega aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Uma das coisas mais importantes, né, do trabalho do vereador é fiscalizar, propor leis, votar leis e fiscalizar. Eu, como membro da equipe de economia, da Comissão de Economia da Câmara Municipal, criteriosamente avalio todos os projetos que a Prefeitura manda para casa e os trabalhos que a Prefeitura faz na nossa cidade, para ver se realmente a nossa cidade está gastando dinheiro naquilo que é importante e necessário para os munícipes da nossa cidade. E atender o que a população precisa é um dever do poder público. Oferecer uma boa qualidade de vida e a garantia dos direitos básicos às pessoas também. A Valéria, que conhecemos no início da reportagem, é feliz por viver aqui e espera que esse sentimento continue a cada ano que passa. Acho que é uma cidade que ainda nos propicia andarmos a pé, encontrarmos as pessoas, né? Mesmo que você tenha que ir de carro, mas você chega rápido onde você tem que chegar. Então, assim, eu não troco São José por cidade nenhuma. Júlia, o programa de hoje ele é interessante por vários motivos, mas principalmente para a gente entender mais de perto, detalhar essa questão do desenvolvimento humano, né? O que a gente considera desenvolvimento humano, o que faz parte dele, como a gente falou, por exemplo, na entrevista, questões como saúde, educação, também fazem parte disso, não é só a renda, né? Verdade, a gente vê como o setor privado, além do público, que a gente imagina que é só ele que tem essa responsabilidade, também contribui com esses indicadores, né, de saúde, renda e educação. Exatamente. Bom, com essa reportagem, com esse programa de hoje, a gente encerra também esse assunto aqui no Sobre Política. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Se quiser rever esse ou outros programas, né, tanto sobre política quanto outros que fazem parte também aqui da TV Câmara, é só nos acompanhar lá no YouTube, é no youtube.com/tvcâmarasjc, mesmo endereço das nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. A gente fica por aqui. Tchau, tchau! Até mais!